Aprenda medicina de um jeito divertido e direto, sem nem precisar abrir um livro. Neste vídeo, analisamos o episódio 19 da primeira temporada de Dr. House, explorando um dos casos mais instigantes da série. Baseado em dados confiáveis e ciência médica, desvendamos como a equipe de House descobriu a rara e grave condição conhecida como púrpura trombótica trombocitopênica, PTT. Era um dia comum até que a jovem de apenas 12 anos deu entrada no hospital, com o rosto marcado por brotoejas, febre alta e uma dor no pescoço que a fazia se encolher. O caso parecia rotineiro. No entanto, bastou a equipe médica começar a investigar para que a complexidade desse quadro se revelasse. Durante uma punção lombar, procedimento comum para casos neurológicos, algo inesperado aconteceu. Mesmo anestesiada, ela sentiu uma dor lancinante. Não era apenas o físico que doía, mas também a sensação de que havia algo muito errado. As coisas pioraram quando a menina começou a se queixar de tonturas, seguidas por uma dor de cabeça que parecia lhe esmagar os pensamentos. A situação tomou um rumo ainda mais dramático quando, em plena observação, seus olhos começaram a sangrar. E, como se isso não bastasse, sua boca também entrou no mesmo espetáculo macabro. É difícil não pensar no peso emocional que tudo isso carrega, especialmente quando se trata de alguém tão jovem. A equipe decidiu então buscar respostas na endoscopia, mas, para surpresa de todos, nada foi encontrado. A cena era de pura frustração e medo. A batalha para desvendar o mistério não parou por aí. Uma biópsia de medula óssea foi realizada, na esperança de identificar a origem do problema. O clima no laboratório era tenso, cada olhar preso nas lâminas e nos resultados que pareciam fugir como areia pelos dedos. Mas antes que qualquer conclusão pudesse ser tirada, a garota sofreu um ataque. Seu corpo, exausto, desmaiou, deixando todos ainda mais perplexos. O silêncio que ficou no quarto após o ocorrido parecia gritar mais alto que qualquer som. E então veio a descoberta mais alarmante até o momento. Ela tinha uma hemorragia no lobo temporal. Um detalhe que adicionava ainda mais camadas ao enigma que estava se formando. Era como montar um quebra-cabeça com peças que pareciam não pertencer à mesma imagem. E agora, o que poderia estar ligando sintomas tão diversos? É isso que o Dr. House e sua equipe precisavam desvendar. A investigação continuava, e a equipe médica decidiu analisar o sangue da paciente com mais profundidade. Foi então que um achado crítico veio à tona. A lâmina revelou a presença de púrpura trombótica trombocitopênica. Esse diagnóstico, já por si só grave, trazia consigo uma hipótese inesperada. A possível causa era a gravidez. A surpresa foi geral, e o choque deixou todos se perguntando como uma criança de 12 anos poderia carregar tal diagnóstico. Era o tipo de reviravolta que só a medicina, ou talvez o próprio House, poderia oferecer. Enquanto os médicos processavam a ideia, o quadro da menina dava sinais de agravamento. O sangue dela começava a coagular de forma descontrolada, entupindo vasos no cérebro e nos rins. Era uma corrida contra o tempo para entender como isso estava acontecendo. Imagine só, as hemácias, que deveriam circular livremente, precisavam se espremer pelos coágulos, como carros tentando atravessar um engarrafamento caótico. A cada minuto que passava, a urgência de agir ficava mais evidente. Foi aí que o tratamento escolhido entrou em cena, a plasmaférese. Esse procedimento, que substitui o plasma do paciente por um líquido saudável, era a última esperança de frear a destruição que o corpo da garota estava sofrendo. E, como se não bastasse a tensão, realizar o procedimento trazia consigo seus próprios riscos. E assim, a pergunta que pairava no ar era clara. O tratamento seria suficiente para salvar a garota e descobrir a causa exata desse pesadelo? As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas ainda havia muito por vir. E, como sempre, o Dr. House estava determinado a ir até o fundo desse mistério, mesmo que isso significasse explorar teorias que pareciam improváveis. A púrpura trombótica trombocitopênica, PTT, é uma condição médica rara, mas extremamente grave, que ocorre quando pequenos coágulos de sangue se formam em excesso nos vasos sanguíneos do corpo. Esses coágulos obstruem o fluxo de sangue para órgãos importantes, como o cérebro, os rins e o coração, causando danos ao tecido e comprometendo a função desses órgãos. O que causa PTT? Normalmente, o corpo utiliza uma enzima chamada DANS13 para controlar o tamanho de certas proteínas no sangue chamadas de fator de von Willebrand, que ajudam na coagulação. Em pessoas com PTT, essa enzima está ausente ou funciona mal, seja por uma mutação genética ou devido a um ataque do próprio sistema imunológico, que produz anticorpos contra a enzima. Os fatores de von Willebrand se acumulam em grandes conglomerados, levando à formação descontrolada de coágulos em pequenos vasos. Os principais sinais e sintomas da PTT incluem febre persistente, fraqueza extrema, muitas vezes acompanhada de confusão ou sonolência, devido à falta de sangue fluindo adequadamente para o cérebro, manchas roxas ou avermelhadas na pele, púrpura, causadas pela baixa contagem de plaquetas no sangue, anemia severa, com cansaço, falta de ar e pele pálida, provocada pela destruição das hemácias enquanto passam pelos coágulos, problemas renais, como urina escura ou diminuição na produção de urina. O tratamento para PTT precisa ser imediato, porque a doença pode ser fatal se não for tratada rapidamente. A principal abordagem é a plasmaférese, um procedimento que filtra o sangue do paciente, removendo os anticorpos e os fatores que estão causando os coágulos. Esse processo substitui o plasma doente por plasma saudável, ajudando a estabilizar o quadro. Em casos mais graves, são usados medicamentos imunossupressores,
como corticoides, e terapias específicas como o caplacizumab, que previne novos coágulos. Embora seja uma doença complexa, o diagnóstico precoce e o tratamento correto oferecem boas chances de recuperação. Reconhecer os sinais iniciais e procurar ajuda médica é essencial para salvar vidas. Por isso, entender condições como a PTT pode não só despertar curiosidade, mas também ajudar as pessoas a valorizar os avanços da medicina que tornam possíveis diagnósticos e tratamentos tão precisos. Assim, a PTT se revelou como o verdadeiro vilão por trás de tantos sintomas desconexos à primeira vista. Essa história é um lembrete de como sinais discretos podem esconder uma condição potencialmente fatal e de como o raciocínio clínico bem embasado salva vidas.